mais, bom dia. Quero agradecer em primeiro lugar aos organizadores, ao Hugo e ao Jaime, com muito gosto que estou aqui a fazer. Portanto, a minha comunicação tem a ver com o clero paroquial da Diocese de Viseu no séculos XVII e XVIII. Importa fazer em primeiro lugar um ponto da situação. Portanto, o estudo que eu fiz cronologicamente principia em 1640 e, portanto, em termos cronológicos vai até meados do século XVIII, portanto temos balizas cronológicas pós 1640 até meados do século XVIII. A questão, o meu interesse do clero paroquial decorre da circunstância de ser uma temática pouco conhecida. Portanto, a historiografia tem olhado com pouca atenção para este segmento do clero, este segmento em particular, os parques que pastoreavam, digamos assim, as paróquias da Diocese, neste caso da Diocese de Viseu. Portanto, nós sabemos que no pós-Trento a hierarquia da Igreja robusteceu a prática religiosa e procurou disciplinar o comportamento dos fiéis. O reforço da religiosidade ocorreu sobretudo da afirmação da prática sacramental e do revigoramento e depuração das manifestações de culto. Ora, nós sabemos também que as práticas sacramentais e cultuais dependiam da ação dos párocos, que, enquanto curas de almas, administravam sacramentos, realizavam rituais e cerimónias religiosas nos paróquios. Eram igualmente obrigados a doutrinar os crentes. A importância deste universo de eclesiásticos revelava-se também noutros planos, que não apenas no plano religioso e disciplinar. Eles eram determinantes na cadeia de comunicação também da Igreja e dos fiéis. Por exemplo, no caso da pastoral diocesana, nós sabemos que a pastoral só era conhecida, os fiéis só tinham acesso à pastoral pela via dos clérigos, porque estes comunicavam, os parcos comunicavam aos fiéis. No caso das disposições papais também, as bulas, os breves, tudo isto. A importância dos clérigos também, deste segmento particular de eclesiásticos, decorre da circunstância de muitos deles serem comissários do Santo Ofício. Não todos, não sabemos isso, mas uma série deles eram também comissários do Santo Ofício, que lhes davam um poder acrescido na época moderna. E a questão que eu coloquei, as questões que eu coloquei, o questionário centra-se nestas questões. Quem eram estes clérigos? Se eram recrutados nas paróquias em que assumiam funções? Qual é que era o seu perfil social? Que formação possuíam? Eram zelosos no exercício das funções paroquiais? Assumiam práticas desviantes ou, ao invés, cumpriam escrupulosamente as disposições canónicas? Outra questão que achei relevante colocar é se os réditos que oferiam enquanto parcos permitiam-lhes ter uma vida desafogada. Portanto, são estas as interrogações que vão orientar a minha comunicação, e sendo que a minha comunicação está estruturada sensivelmente em 6 pontos. O primeiro ponto tem a ver com o estatuto dos parcos, o segundo ponto com a naturalidade e as origens, o terceiro, formação, quarto, réditos, os rendimentos, o quinto ponto, a ação, e o sexto ponto, comportamento ético e moral e imagem. Primeiramente, gostava de fazer uma referência ao seguinte. Um dos erros que frequentemente se enferma quando se observa o clero paroquial decorre da circunstância de se considerar que este corpo clerical era homogéneo. E não é assim, na época moderna. O clero paroquial era heterogéneo no que concerne às origens, perfil social, formação e réditos. E só se poderá compreender a realidade do clero paroquial na época moderna se se tiver em consideração esta questão, este termo, a heterogeneidade do clero. Em primeiro lugar, e este é o ponto inicial, porque não existia uma categoria de parcos. Existiam diversas categorias de parcos que, por exemplo, se refletiam na dignidade, designadamente no título. Existiam abades, vigários, priores, e existiam também curas. Todos eles eram parcos, mas eram parcos distintos uns dos outros. Para facilitar a comunicação, eu considerei 2 segmentos, 2 grupos principais. Os 2 grupos principais são, por um lado, abades, vigários, priores, e por outro, curas. Esta questão desta diferenciação tem a ver, por exemplo, com a questão, com o ponto da chamada colação, por exemplo, para dar só apenas um exemplo.
e até da questão do benefício. Enquanto que, por exemplo, abades, vigários e priores, eles eram colados no chamado benefício paroquial, os curas, quando eram colados, quando eram designados, nomeados, jamais se utiliza o termo benefício paroquial. Outra questão importante tem a ver com rendimentos das paróquias, com as representações sociais que estes clérigos tinham na sociedade da época. Os vínculos também eram distintos. Enquanto que abades, vigários e priores tinham vínculos, digamos, ad vitam, como então se chamava, vínculos perpétuos. Enquanto que os curas eram nomeados anualmente. Portanto, este aspecto é um aspecto relevante na época. Ora, quanto a esta questão de grupos de párocos, o que nós sabemos para a Diocese de Viseu, não sei se isto não tenho ideia, sei que para a Diocese de Coimbra este aspecto também foi estudado, mas sei que para a Diocese de Viseu, cerca de metade dos párocos que governavam as paróquias, a cerca de 300 paróquias da Diocese, metade eram abades, vigários e priores. E os restantes, a restante metade, eram curas. Portanto, nesta questão da dignidade, a dignidade era distinta. Os párocos tinham dignidades distintas e podemos considerar dois grandes grupos. No que se refere à naturalidade e origens, nós também conseguimos perceber isso, que a naturalidade e origem dos párocos eram também elas muito distintas. Numa amostra constituída por 322 abades, vigários e priores, e estou a focar neste segmento agora em particular, que mais de metade, portanto a maioria, eram oriundos de fora da Diocese. No segmento abades, vigários e priores, eles vinham de fora. Não eram, por isso mesmo, não eram reportados nem na Diocese, nem nas paróquias onde assumiam o munus paroquial. E de onde é que eles eram reportados? Sobretudo na parte norte e centro do país. Por que razão isso acontecia? A razão porque a maioria era reportada fora da Diocese, tem a ver com o seguinte: tem a ver com o facto de os padroeiros, aqueles que os nomeavam, residirem, parte considerável desses mesmos padroeiros, residirem fora da Diocese. E como estes párocos eram recrutados nos círculos desses mesmos padroeiros, isto é, nas redes clientelares, por exemplo, no caso do monarca, nas redes clientelares do monarca, nos conselheiros do monarca, nos confessores do monarca, eram capelães muitas vezes do monarca. Portanto, isso explica, de alguma forma, porque muitos destes clérigos eram reportados, eram oriundos de fora da Diocese. Se olharmos também para de outros escolhidos noutros universos, os casos mesmo os clérigos do padroado episcopal, sendo os bispos de Viseu oriundos de fora do bispado, recrutavam os seus digamos, os párocos que nomeavam do padroado episcopal, recrutavam-nos muitas vezes em redes que já existiam no momento prévio a eles serem designados bispos, ou seja, eram também recrutados fora da Diocese. Temos um grupo de clérigos muito particular, que eram aqueles nomeados pelos padroeiros leigos. Quando eram nomeados pelos padroeiros leigos e que residiam na Diocese, eles eram escolhidos no seio das redes clientelares dos padroeiros leigos e, portanto, eram escolhidos na própria Diocese. Mas eram um grupo muito, muito reduzido. Se neste segmento de vigários, abades e priores, eles vinham de fora da Diocese, se olharmos para os curas, nós observamos que os curas, esses sim, eram reportados nas paróquias de origem. Portanto, é algo curioso. Por que razão? No segmento de párocos, abades, vigários e priores, eles eram reportados, eles vinham de fora. No caso dos curas, eles eram recrutados na paróquia de origem. Eu acho que a única explicação para isto tem a ver com os rendimentos dos curas. É que enquanto que os abades, vigários e priores, de facto, os réditos eram superiores e havia muita gente com vontade de ser abade, vigado ao prior na Diocese de Viseu, noutra Diocese do Reino, no caso dos curas, portanto, não havia tanta gente assim porque os curas eram muito mal pagos. Por outro lado, eram nomeados pelos abades das paróquias. Os vigários das paróquias tinham essa prerrogativa de nomear curas.
Portanto, muitas vezes eles eram recrutados no seio do meio local, eram indivíduos clérigos que ali viviam e, portanto, eram muitas vezes eles solicitados a exercer a função de cura. Nós sabemos também que ambos, e há indícios que nos dizem isso, que a mobilidade dos clérigos era muito reduzida. Quer os curas, quer o outro segmento do clero paroquial, quando assumiam a titularidade de uma paróquia, faziam-no até morrer. E sabemos isso porque a vacatura do benefício acabava por ser motivada pela morte do titular. Portanto, no caso do universo de 338 paróquias, 262 vagaram por morte do titular, portanto 78%. É, de facto, um número elevado. Portanto, quem era pároco na época moderna era pároco até morrer, uma vez nomeado, quer fossem curas, quer fossem outro tipo de párocos. No que se refere à idade, era algo que me motivava alguma curiosidade. Com que idade é que se ascendia a um benefício paroquial, com que idade é que eles eram párocos, e, portanto, as fontes não são explícitas relativamente a esta matéria, mas é possível predizer mais ou menos a idade aproximada. Nós sabemos que a esmagadora maioria, mais de 90%, eram presbíteros. Para ser presbítero era preciso ter 25 anos. Em função do tempo médio, em termos de cálculos, consegui calcular mais ou menos que o tempo que eles ficavam na paróquia até morrer era cerca de 20 anos. Em função do tempo médio de vida, a idade com que eles eram designados andaria em torno dos 30 anos. Portanto, 30 anos, um pároco na época moderna iniciava a sua atividade aos 25, 30 anos, sensivelmente. Um terceiro aspecto importante tem a ver com a formação. E neste caso a formação também era muito heterogénea. Se a distinção, as origens eram heterogéneas, a formação dos párocos era heterogénea. Efetivamente, no segmento de abades, vigários e priores, 30%, um terço, tinha frequentado a universidade. Portanto, a grande maioria não tinha estudos superiores. Mas no caso dos curas, nós sabemos que efetivamente praticamente nenhum deles havia frequentado a universidade. Num censo de 1675 da Diocese de Viseu, onde se registra efetivamente a formação dos clérigos, nós sabemos que apenas naquele universo de clérigos, todos apenas um cura tinha formação superior. Portanto, a formação era muito heterogénea. Havia uma parte deles com formação superior, mas a esmagadora maioria não tinha formação superior. Que tipo de formação é que tinha? Também não tinha formação, seguramente, uma parte considerável deles não tinha formação naquilo que se considerou nos seminários. Portanto, a formação resumia-se, sobretudo a dos curas, era uma formação inicial, apenas formação inicial, que era dada nas paróquias pelos párocos. Portanto, sabemos isso por dados indiretos que nos são fornecidos pelas fontes. Como é que, se a formação é heterogénea, os rendimentos do clero paroquial eram também muito diversificados. Nós sabemos isso também, que na década de 40 do século XVII, enquanto priores e abates recebiam cerca de 100 mil reis anuais, os vigários oferiam metade deste valor, 40 mil reis, e os curas uma 10ª parte. Portanto, o Estatuto da Paróquia, as propriedades adstritas à Igreja e à população explicam os réditos díspares dos párocos. Mas seria o ofício paroquial um garante à subsistência dos clérigos? E seriam os réditos paroquiais a sua única fonte de rendimentos? No caso dos abades, vigários e priores, os réditos paroquiais permitiam-lhes, por norma, ter uma vida desafogada. Eu dou aqui um exemplo, o caso do padre Alexandre de Miranda Villegas, nasceu em Viseu em 1631, era nobre, descendente do bispo Dom Diogo Ortiz de Villegas. A condição de nobreza de per si não lhe garantia a subsistência, porque ele precisava de, como se dizia nas fontes, de se acomodar em uma igreja. Em 1655 e 1664 manifestou a sua oposição aos benefícios do padroado episcopal real. Sabe-se também que era pobre, era um indivíduo que de facto vivia com algumas dificuldades de subsistência. No entanto, foi pároco, foi nomeado na década de 60 do século XVII pároco de uma paróquia, da paróquia de Matança, e por lá ficou durante 4 décadas.
se ela era pobre no início, o que nós sabemos no final é que ele de facto vivia muito bem. Ele tinha muito dinheiro, porque de facto entre 1704 e 1706 emprestou 335 mil reis a diversas pessoas da localidade e das localidades vizinhas. Este é um aspecto interessante também do clero paroquial, é que eles eram financiadores da economia local. E depois outro aspecto também interessante tem a ver com o facto, por exemplo, o filho dele, o Diogo Miranda de Villegas, teve um problema, uma causa matrimonial com uma rapariga da localidade, e foi ele que patrocinou a defesa da causa matrimonial. E mais do que isso, instituiu depois o dote do próprio filho para ele se poder ordenar, e mais tarde patrocinou inclusive os estudos dele na Universidade de Coimbra. Ou seja, estamos a falar de alguém que antes de ser parco, antes de ser neste caso abade, era um indivíduo pobre, vivia mal, e depois, 4 décadas depois, era efetivamente alguém com posses e com a possibilidade de realmente sustentar a própria a família. Claro que se isto aconteceu com alguns, sobretudo aquele segmento de abades, vigários e priores, que os rendimentos eram altos, com os curas o mesmo não sucedia. No século XVII, inclusive, alguns viviam miseravelmente, portanto, tinham imensa dificuldade em viver porque nem sequer eram pagos. Portanto, o poder episcopal decretou o salário, um vencimento aos curas no pós-Trento, um vencimento de 10 mil reis, e o que acontece é que no decurso do século XVII, várias queixas destes curas, no sentido de que eles não eram pagos. Não eram pagos, não lhes pagavam esses vencimentos, e eles viviam mal e, portanto, muitas vezes tinham que se dedicar à prática agrícola para poder subsistir. Ou seja, mais uma vez, dentro deste corpo clerical, deste corpo de párocos, havia quem vivesse muito bem e que enriquecesse à custa do ofício, mas e vivia ao lado, numa paróquia vizinha, havia um cura que vivia efetivamente mal, não tinha réditos suficientes e muitas vezes tinha que se dedicar à prática agrícola para poder subsistir. No caso da ação, a ação do clero é um aspecto importante e que importa também perscrutar. Sabemos que eles tinham obrigatoriamente de cumprir a residência, tinham de cumprir as obrigações do seu ofício, designadamente, para dar alguns exemplos, realizar a administração de sacramentos, executar a doutrinação dos fiéis, promover as manifestações de culto. E também deveriam assumir uma imagem, um comportamento ético e moral impolutos. No que se refere à residência, ela era cumprida. No caso dos processos do Tribunal Episcopal, do Auditório Eclesiástico, praticamente, apenas num caso, e para início do século XVII, apenas aparece um parco que não cumpriu a residência. Nos processos de finais do século XVII, não há nenhum processo por incumprimento da residência. Ou seja, no século XVII e XVIII, os parcos eram residentes. No que se refere à prática sacramental, e as sondagens efetuadas num conjunto de 21 paróquias do século XVII e XVIII, o que nós sabemos é que os vigários e os curas aparecem sistematicamente referidos na escrituração dos sacramentos como sendo o responsável pela administração dos sacramentos. Vigários e curas administravam sacramentos. E a questão que se coloca, e os abades não o faziam? Ora, isto era um grave delito, era um problema gravíssimo. Dava direito a um processo no tribunal, no auditório eclesiástico. Faziam, ou seja, mandavam fazer. Portanto, como tinham rendimentos suficientes, eles recrutavam coadjutores, portanto, contratavam coadjutores, pagavam-nos um estipêndio anual e eram eles que administravam esse mesmo sacramento aos fiéis. Portanto, muitas vezes não eram os abades e os vigários a fazê-lo diretamente, o que não deixa também de ser interessante. Ou seja, os rendimentos das paróquias explicam esta questão de quem é que administra e quem é que não administra os sacramentos, direto ou indiretamente. Mas a atividade dos parcos não se circunscrevia à administração dos sacramentos. No pós-Trento, os parcos passaram a ser obrigados a instruir os crentes aos domingos e festas na estação de missa, ou seja, a doutrinar os fiéis. E tinham ainda de consignar um tempo próprio para a doutrinação das crianças, que podia ser antes da missa ou depois, aos domingos e festas. Mas esta questão é uma questão complexa, porque, não obstante o esforço do poder episcopal nesta matéria, no século XVII e XVIII, o ensino da doutrina ainda não tinha vigor suficiente num número significativo de paróquias, particularmente a doutrinação de crianças. Sabemos isto a partir das informações dos visitadores. Por exemplo, em 1638 o visitador recomendava
ao cura que tivesse muito cuidado em fazer a doutrina aos menores. Em 1661, o clérigo desta localidade de Barreiros foi instado a doutrinar as crianças. Em Mangualde, em meados do século XVII, ordenava-se, e cito, o vigário e o cura façam doutrinar os meninos. Os clérigos não cumpriam, mais tarde eram de novo repreendidos. No século XVIII, numa localidade, nas Antas, sistematicamente o cura era repreendido no sentido de doutrinar as crianças. Ou seja, a prática da doutrinação não era efetivada na diocese. Por que razão isto sucedia? Bem, eu acho que há 3 razões que explicam isto. Em primeiro lugar, os parques estavam ocupados com questões de liturgia, realização de festas e diversas celebrações. O mundo paroquial pós-tridentino era exigente, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, as disposições da hierarquia nem sempre convergiam. Havia bispos que recomendavam a doutrinação quase num plano obsessivo, quase doutrinar os fiéis todos os domingos, dias santos, enquanto que havia outros que eram, para não utilizar a palavra, um pouco mais relaxados, digamos assim, que há bocado estávamos a falar destas questões, portanto não divergiam, nem sempre convergiam estas orientações. E em terceiro lugar, importa também referir isso, que esta responsabilidade não pode ser apenas assacada ao clero, porque na época moderna as populações não tinham, isto é, as crianças eram uma força de trabalho, e doutrinar as crianças era obrigá-las a subtraí-las a um trabalho que eles precisavam, as famílias, portanto, precisavam das crianças para trabalhar. Portanto, era uma parte, quer dizer, já cumprir o preceito dominical era complicado, porque as pessoas precisavam de sobreviver e trabalhar, ainda para mais uma parte de domingo à tarde, doutrinar as crianças, não seria, provavelmente, do agrado de muitos crentes e muitos fiéis na época moderna. No que se refere a outras dimensões da ação paroquial, rituais, celebração dos ofícios e cerimónias e atos litúrgicos, ou seja, isto para dizer relativamente à doutrinação, que a doutrinação não era cumprida, quer por curas, quer por abades, quer por vigários, portanto, neste caso não havia aqui nenhuma diversidade relativamente ao... Havia um incumprimento efetivo da doutrinação dos fiéis. No que se refere a outras dimensões da ação paroquial, também importa perceber se eram cumpridas, porque a ação paroquial havia outros planos, como é sabido. Rituais, celebração dos ofícios, cerimónias, atos litúrgicos, e verifica-se que abades, vigários e priores, e neste caso, mais uma vez a distinção acontece. Abades, vigários e priores cumpriam os seus deveres enquanto párocos no século XVII e XVIII. A documentação judicial comprova, num período de 10 anos, entre 74 e 94 do século XVII, apenas 2 párocos foram alvos de processos disciplinares por falta de preparação e zelo. Nas visitações teciam-se frequentemente loas ao desempenho deste tipo de párocos. Por exemplo, em Rebolhos, na localidade de Rebolhos, o visitador dizia o seguinte em 1691, relativamente ao abade: achei esta igreja bem servida e ornamentada, que dou os louvores ao referente abade. Vou já terminar só um filme. Mas se olharmos para os curas, o mesmo não sucedia. Neste caso, as queixas eram sucessivas. De falta de empenho, de falta de zelo, de falta de cumprimento das suas obrigações paroquiais. O caso do cura de Nesperar, eu tinha aqui vários exemplos, não tenho tempo para referir. Finalmente, 2 notas sobre a imagem e o comportamento ético e moral. No que se refere à imagem, de facto, mais uma vez, a distinção acontecia. Um grupo de clérigos, os abades, vigários e priores, não há problemas relativamente à imagem desse corpo, desse grupo particular. No caso dos curas, andavam muitas vezes andrajosos, mal vestidos, pouco cuidado em vestir, em trajar, e isso também se explica em virtude também dos rendimentos, do pouco cuidado e também, naturalmente, já agora esqueci de dizer uma nota relativamente à má preparação dos curas. A má preparação decorria, a mim, eu penso que tem a ver com esse aspecto, decorria de um aspecto que tem a ver com é que abades, vigários e priores tinham uma experiência, eram clérigos experimentados, antes de exercerem a atividade paroquial, já tinham exercício de outro tipo de atividades, eram capelães, eram confessores, enquanto que os curas não. Por outro lado, eles estavam mais bem preparados, 30% daquele segmento tinha formação superior. Ou seja, quanto ao comportamento ético e moral, finalmente, última nota relativamente a esse comportamento ético e moral, só para dizer o seguinte, que neste caso o comportamento ético e moral era o principal flagelo do clero na época moderna.
o comportamento ético e moral, sobretudo as questões que tinham a ver com o celibato, eram questões complicadas, portanto, quer num segmento, quer no outro segmento, de facto, não se cumpria o celibato e o incumprimento era efetivamente generalizado. Ou seja, só para finalizar então, em síntese, os parques eram resultados, em sua maioria, fora da diocese, sobretudo no centro e norte do país, eram originados por norma de espaços rurais, as suas origens eram distintas, faziam parte, alguns deles, das redes clientelares e familiares dos padroeiros, e a exceção e desempenhavam por norma, em alguns casos, uma atividade antes de serem nomeados. A formação da maioria resumia-se a que havia sido administrada pelos mestres, assumiam a paróquia numa idade relativamente jovem, cerca de 30 anos, e mantinham-se por norma à frente dos destinos da freguesia no decurso da sua existência. Abades, vigários e priores cumpriam por norma os deveres de parcos, porque estavam mais bem preparados para o fazer e tinham experiência. Ao invés, a má preparação dos curas continuava a ser uma realidade que a hierarquia diocesana tinha que se debater, sobretudo no século XVII. Em suma, o corpo paroquial na época moderna era muito heterogéneo em vários planos: origem, preparação, carreira, formação e ação. Obrigado.